sério com você, sério com você. Bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite a todos, bem-vindo a mais um episódio do Papo Podcast aqui pela NTV. Hoje nós vamos tratar sobre medicina do trabalho, uma área muito utilizada pelos trabalhadores como um todo, mas pouco conhecida pelo público em geral. Nós trouxemos o Dr. Flávio Olivieri, dono da Clínica Olivieri, uma das clínicas mais tradicionais da nossa cidade. Bem-vindo, Dr. Flávio, seja bem-vindo. Boa noite, Dácio. Estamos aí para trabalhar esse tema, né? E trazer esclarecimento para a população e para o empresariado sobre a importância da medicina do trabalho, da engenharia de segurança do trabalho, né, na vida das empresas e na vida dos funcionários. É isso aí. Doutor Flávio, vamos começar pelo principal. Qual a função da medicina do trabalho junto ao dia a dia, né, desses trabalhadores que estão iniciando ou já estão na sua atividade do dia a dia nas empresas como um todo? Bom, quando a gente faz a avaliação da empresa e avalia quais os riscos que essa empresa pode levar à saúde do trabalhador, né? Então, isso é tudo baseado na legislação da Lei 6.514. A Lei 6.514 ela é dividida em várias NRs, né, normas regulamentadoras. E a engenharia de segurança avalia esses riscos e a medicina do trabalho. Ela olha esses riscos, analisa isso e vê o que é necessário para estar dando segurança, saúde no trabalho. A engenharia da segurança e a medicina acompanha a saúde. Então, vai estar fazendo uma análise disso, vai estar fazendo uma avaliação do funcionário, né? A avaliação ela é admissional. Vai começar a trabalhar, a gente faz o exame admissional. Bom, todo ano tem um periódico. Entendi. Só para a gente entender, vamos separar isso em dois pontos. Primeiro, na contratação, faz-se uma avaliação quanto à saúde daquele empregado, né? Empregado. Então, no primeiro momento, é essa avaliação. Isso, essa avaliação. Quais os exames são feitos neste primeiro momento? Essa avaliação, ela vem com o exame clínico e alguns exames complementares, dependendo dos riscos apresentados naquela avaliação da engenharia de segurança. Depende da atividade que ele vai exercer. Depende da atividade. Então, cada atividade vai ter o seu risco inerente e aí nós vamos traçar os exames complementares para aquelas atividades. Um exemplo, tem ruído, fazer audiometria também. Entendi. E às vezes também a gente faz uma avaliação, faz alguns exames complementares para ter uma avaliação clínica melhor. De acordo com alguma atividade. Não só com a atividade, mas vamos colocar assim, às vezes aquele empregado, agora empregado, diz, não, eu sinto uma dor nesse braço, alguma coisa assim. Aí vocês pedem um exame complementar. É neste caso, quando o empregado diz que tem algum sintoma, algum histórico. A questão assim, nessa avaliação, a gente, por exemplo, você vai usar um motorista de caminhão, carreta, trem e tal. Uhum. É prudente fazer um eletrocardiograma dele. Perfeito. Então seria uma avaliação clínica nesse sentido. Entendi. Né? Quando o funcionário apresenta alguma queixa, né, nós avaliamos a queixa, nós traçamos o nexo, se aquela queixa tem a ver com o trabalho dele. Então eu tenho que conhecer o posto de trabalho. Perfeito. Né? Eu tenho que conhecer o posto de trabalho. Estou com a dor no braço. Né? Então eu vou avaliar aquilo e ver o que eu vou fazer em cima dessa avaliação. Né? Bom, e nós trabalhamos muito também, pegando a sua pergunta, com estatística. Eu tenho um funcionário com dor no braço, tem outro funcionário com dor no braço, eu tenho outro funcionário com dor no braço. Então, peraí, eu tenho quantos? Aí o que acontece? Às vezes a empresa está doente. Eu entendi. Pois é, isso que eu ia perguntar. Esse trabalho de estatística, de cuidado, de tentar diferenciar, esse é um trabalho exclusivo da sua clínica, ou seja, isso não está como exigência. Você percebe para oferecer
a gente faz avaliação dos funcionários, exame complementares e tudo mais. Aí, com um ano, a gente faz um relatório anual. Esse relatório anual, a gente vai compilar as doenças que apresentaram ali, né? Por exemplo, eu tenho lá um X de hipertenso. Normal, né? Vamos acompanhar ali, tal. Tem a ver com trabalho? Geralmente não, né? Agora, se eu tenho essa dor no braço, em alguns funcionários, tem que avaliar os postos de trabalho. E esse pedido parte muitas vezes do empregador. Falou, doutor, eu gostaria que o senhor viesse aqui na empresa, desse para nós uma palestra, eu quero falar sobre isso, desse uma palestra, porque embora a gente, né, tente, coloque a importância desse EPI ou deste movimento, que é um movimento correto, a gente está percebendo que alguns funcionários estão pedindo afastamento exatamente por essa dor contínua que o senhor está citando. Esse pedido normalmente parte do empregador, ou essa avaliação anual, chegando o momento oportuno, vocês vão lá e fazem? Essa avaliação começa com o técnico de segurança e o engenheiro de segurança. Eles vão na empresa e fazem essa análise da empresa, né, e levantam esses riscos. Bom, eu começo a ter alguma alteração com o funcionário. A empresa encaminha para nós para fazer a avaliação dele. E nessa avaliação nós vamos traçar a necessidade, às vezes, de estar indo lá, né? Estar indo na empresa. Essa ida à empresa, ela é constante, né? Pelo pessoal da segurança. E o médico também vai à empresa fazer a avaliação, né? Assim, a questão, por exemplo, de ergonomia, ele tem que avaliar a postura, o esforço físico, avaliar tantas coisas. A questão de treinamentos, né? O pessoal da segurança dá um treinamento inicial para o funcionário, tem atividade, você tem que ter um treinamento inicial. Eu falei das NRs, é NR1, né? Tem que dar um treinamento mostrando os riscos que ele está exposto, né? Tem que contar para eles os riscos que ele está exposto e as medidas para proteger desse risco. Entendi. Né? E os EPIs que ele vai estar usando. Então, tem treinamento de uso de EPI, tem treinamento de integração, tem treinamento de NR1, tem treinamento de trabalho em altura, tem treinamento de espaço confinado, tem treinamento de aplicação de defensivo. Todos esses treinamentos são oferecidos pela sua equipe ou muitas vezes é feito em conjunto com outros técnicos, outros profissionais convidados para esse treinamento em si? Eu tenho uma equipe grande, né, da clínica, uma equipe muito qualificada, né, e nós oferecemos todos esses treinamentos. E eles são realizados. Doutor, isso é uma realidade. Perfeito. Vamos falar um pouco mais das atividades que são mais, né, praticadas na nossa região. E aí não tem como a gente não falar da atividade agrícola. Hoje, quais são os principais acidentes dentro da atividade agrícola que o senhor percebe que precisa de uma atenção especial dentro das ocorrências do dia a dia da clínica? Antes assim, nós temos uma economia muito voltada para a questão do agronegócio, e o nosso agronegócio, muitas fazendas são certificadas, né? E a legislação, a certificação, ela muitas das vezes está muito além da legislação trabalhista. Então essa questão mais eficiente do que é mais exigente, notícia boa, é mais exigente, né? Então o auditor da certificação, eles olham tudo. Olha a questão trabalhista, meio ambiente, administrativa, olha tudo. O bem-estar do funcionário. Então nós temos as empresas que o funcionário não trabalha sem estar com carteira assinada, né? Ele vai para trabalhar, ele vai primeiro fazer avaliação com a gente, depois vai fazer treinamento, para depois receber todos os EPIs, depois começar a trabalhar. A atividade. Então, assim, isso minimiza bem a situação dos acidentes, né? Por quê? Porque tem que cumprir, né? Tem que cumprir essa legislação da certificação. Por quê? Se você não está certificado, você não exporta. Perfeito. Mas, assim, quais os acidentes que a gente tem, né?
Acidentes nós temos muito ferimento. Ferimento em mão, esse aí é campeão, né? Ferimento em mão, esforço físico. Hoje a gente tem muito mecanizado o trabalho, né? Muito mecanizado. A legislação vem exigindo cada vez mais tratores gabinados, né? E as empresas estão muito... os projetos a montagem da empresa estão muito boas. Outro dia eu estava avaliando uma empresa, numa fábrica de ração, fui avaliando uma fábrica grande, uma cooperativa, fui avaliar e eu fiquei assim, encantado, né? É um trabalho de mistura de ração, sacar, né? E transporte, tudo. Eu fiquei encantado. Falei, você terminei, vocês estão de parabéns. Aí você chega na empresa, o pessoal está fazendo ginástica laboral, né? Mesmo. Isso no campo. Na fazenda. Na fazenda, na fábrica. Então você chega, o pessoal está fazendo ginástica laboral antes de começar o trabalho. Então, assim, todas as vezes que eu fui nessa empresa, eu presenciei isso, tem fotos disso, filmei, né? Então o pessoal chega em ginástica laboral. E fui fazer uma análise ergonômica da atividade dentro da fábrica. E assim, eu fiquei encantado. Perfeito, doutor. Agora sim, o senhor está citando essa questão das empresas, né, que tem certificação, e aí, né, citou essa questão da exigência por elas mesmas, além do que a legislação exige. Mas e aquele pequeno empregador, né? E aí que está o problema. Aquele que tem um vaqueiro só, ou 2 funcionários só no pequeno sítio dele. Esse profissional também, né? Esse empregado também precisa usar EPIs. Muitas vezes, às vezes, ele não é exatamente, né, aquele que chega até a sua clínica. Na sua opinião, como esses pequenos produtores, a agricultura familiar, que muitas vezes, por estar dentro da família, eles não utilizam esses EPIs, na sua opinião, como a gente deve, de alguma forma, assistir isso, ou trabalhar isso, ou conscientizar, porque muitas vezes não tem outra forma, conscientizar esses pequenos empregadores a terem essa atenção tão fantástica dentro das grandes empresas? Sim, nós temos grandes empresas, né? Pequenas empresas. Nós não temos grandes funcionários e pequenos funcionários, né? Então, o desafio é chegar a esses pequenos. Por quê? Ele também está exposto, muitas vezes mais exposto. Às vezes o local pequeno não é tão mecanizado. Às vezes o trabalho braçal predomina, né? E aí o risco é maior. O risco é maior. Então, nós vamos lesar mais esse funcionário aí. Bom, esse trabalho da gente estar aqui falando, né, dá um alcance bom, né? Dá um alcance bom para a gente estar conscientizando as pessoas. Nós, às vezes, meu pessoal vai em empresas menores. A empresa familiar está fora da legislação, dessas exigências, né? Então, a gente não vai estar indo ali, caso... Não fiscaliza, mas concorda que a consciência seria... A questão, assim, não é... A empresa familiar não tem funcionário, né? Funcionário é agregado da família, né? Mas a empresa que tem funcionário, nós temos que estar avaliando também. Daí dando proteção à saúde desse trabalhador. Meu pessoal roda, né? Tem empresa roda, nós vamos em pequenas fazendas, vamos em fazendas distantes, rodamos. O que acontece? A gente fazemos um treinamento para uma empresa grande. Tá? Então, só os funcionários daquela empresa. Aí, as pequenas, como é que a gente alcança? Através das cooperativas? A gente faz um treinamento. Tem um treinamento. Então, tem um treinamento, por exemplo, de CIPA. Então, estão funcionários de várias empresas. Né? Por exemplo, eu tenho que ter um cipeiro, 2 cipeiros. Eu não vou ter um treinamento para duas pessoas. Então, quando eu tenho um treinamento, então vem essas 2 pessoas daquela empresa, um da outra, 2 da outra e tal. A gente junta uma turma, a gente sempre tem essas turmas, né? Aí eles vão ter essa capacitação. Muitas das vezes, o dono da empresa quer fazer o treinamento. Porque ele sente a necessidade, sente a importância, né? É um treinamento que é importante ser dado, sabe? Às vezes você pega um certificado aí digital, distante aí, virtual, não é por aí.
Entendi. Um treinamento realmente, você tem que fazer 20 horas de treinamento. Para entender a importância da medicina do trabalho, que vai além, né, de simplesmente um documento. E a gente começa ali na engenharia de segurança, né? Porque ali eu começar a dar proteção à saúde. Não adianta eu ficar medindo, avaliando ali o seu ouvido, fazendo audiometria seriada, e eu vou estar assistindo o funcionário ter perda auditiva. Por quê? Porque não está usando protetor, né? Então, quando, por exemplo, eu começo a ver o funcionário teve perda auditiva, está piorando, chama a engenharia de segurança. Aqui, ó, avaliar para nós lá o nível de ruído, como que está. Já foi avaliado, avalia de novo, né? Vamos avaliar, vamos ver como está o nível de proteção dele, vamos ver como que ele está usando o protetor, né? Isso é uma realidade. E muitas vezes a culpa não é do empregador, né? Ele compra o EPI, pede para usar, mas ele não pode ficar o tempo todo ali do lado do empregado. Aí ele vira as costas, ele tira, coloca na cabeça e tal. A legislação é clara nisso aí. O empregador, ele é obrigado a fornecer o EPI, NR6. O empregador é obrigado a fornecer o EPI. E o funcionário é obrigado a usar. Tá? Perfeito. É obrigado a usar. Então a legislação obriga. O empregado também pode ser multado? Ele deve ser advertido se não estiver usando. Isso aí pode dar até demissão por justa causa. Entendi. Tá? Perfeito. Então, assim, é a obrigação do empregador fornecer o EPI sem custo para o funcionário, tá? Sem custo para o funcionário, e a obrigação do funcionário estar usando. Perfeito. Doutor, vamos falar, exemplificar os principais acidentes hoje registrados. Vamos sair um pouco da parte do campo e vamos para a cidade. A parte de serralheria, né, e a parte de marcenaria, né, que lida ali com objetos cortantes e tal. Hoje, os principais acidentes de trabalho estão em quais atividades? Bom, tem muito, como eu falei, ferimento em mão é o campeão, né? Dentro da construção civil, seria isso? Construção civil, marcenaria, serralheria, algodoeira, né? São acidentes de mãos. Nós temos muito problema também de fagulhas no olho, né? Porque falta do óculos. Uma coisa simples, né? Eu pergunto, a fagulha fez curva? Porque não vai furar. Não vai. Então, assim, isso acontece muito. Mão e a questão dos acidentes de vista. Não, e acidentes de vista normalmente são acidentes sérios, né, doutor? Imagina, você perder a visão. Esse dia eu estava assistindo uma reportagem de um trabalhador que perdeu. Aí a reportagem não falava exatamente, o foco não era exatamente falar do acidente, e sim da cirurgia que fez com que ele perdeu uma visão em um acidente, passado meses depois, algo raríssimo de acontecer, ele perdeu a outra visão em um outro acidente. Nossa. Tem lógica que isso passou, eu vou citar, passou no Fantástico deste final de semana. E aí a irmã doou, né, e ele recuperou uma das visões, uma da visão que eu achei incrível. Mas imagina esse trabalhador poder evitar um acidente, né, ligado à visão com um uso simples. E aí eu quero falar dessa questão do uso do EPI. Quando esse paciente usa um protetor, aplica veneno, por exemplo, né, a bomba manual ali e tal, usar a roupa exigida, tá ali no rótulo do veneno, quais os EPIs que você deve usar. Num calor, eu falo porque, assim, às vezes num calor de 30 graus, igual aconteceu, é impossível de você usar uma roupa, você morre dentro dela. Como resolver esse problema? Eu preciso trabalhar, mas os EPIs que são obrigados, eu estou falando em específico do veneno, que é grave. A gente tem um paciente na nossa clínica que perdeu a visão, ficou completamente cego por aplicar veneno. Como resolver uma situação como essa, onde o EPI, se você usar, você não consegue trabalhar. Se você tira, pode te levar a uma doença grave. O que acontece? A gente faz uma análise prévia desse funcionário, a gente faz o hemograma, colinesterase dele, para a gente ver se ele tem alguma alteração que ele possa ter contato com o defensivo. E nós monitoramos o contato dele 6 meses. Entendeu? A gente faz o exame periódico dele anual, mas com 6 meses a gente faz a avaliação se ele está tendo alguma alteração de colinesterase. Então é o acompanhamento que vai dar isso. Acompanhamento. E a gente vê o quê? Se está tendo queda nessa colinesterase, aumentando, e a gente vê o que cada um tem o seu normal de colinesterase, se ela tem uma constância, né? Então a gente acompanha
a avaliação biológica dele assim. Bom, a aplicação geralmente é mais na parte da manhã, né? E com nossas empresas aqui, está sendo tudo mecanizado. As grandes empresas, você fica numa máquina gabinizada, né? Com gabine, com ar-condicionado dentro, né? Então ele fica lá dentro fechado. A gente faz, inclusive, avaliação dentro dessa máquina, se está tendo contato, né? E ela consegue filtrar essas máquinas que aplicam, consegue filtrar a ponto de entrar o ar totalmente sem entrar o contato. Senão, eu estaria colocando ele num ambiente concentrado, né? Então, assim, a máquina, a gente mede dentro da máquina, né? Já temos várias avaliações assim dentro da máquina, se ele está tendo contaminação, né? Então, ele vai trabalhar em cima disso aí. Agora, o pequeno, muitas das vezes, ele usa o trator sem cabine, ele usa costal para coisa pequena. Mas o que a gente percebe, doutor, é que a medicina do trabalho hoje assiste de forma muito eficiente, né, a empresa em si, né, a cooperativa, que aí, né, tem as máquinas e tal. Mas o pequeno produtor não é fácil. Não é fácil. O maior, o médio já está... Nós temos empresas que nós fazemos consultoria. Nosso técnico de segurança, nosso gerente de segurança, vai mensal na empresa, acompanhar tudo, ver as fichas de EPI, dar treinamento, né? Acompanhar toda a rotina da empresa, tudo que aconteceu na empresa. E já estamos para quê? Você não vai fazer daqui a um ano. Às vezes é tarde. Né? Então, nós temos empresas que nós damos consultoria mensal, às vezes até semanal, dependendo da necessidade, dependendo a problemática da empresa. Semana passada mesmo, estava avaliando um funcionário, ele falou, olha, eu plantei com um trator que custa 2,5 milhões. Lá dentro eu tenho o quê? Nada. Não tem ruído lá dentro. Não tem contaminação de nada. É impressionante. Como a tecnologia chegou no campo. Ele falou assim, a plantadeira que eu estava usando, ela custa 1,9 milhões. Olha o conjunto, quanto custou esse conjunto, né? Quanto custou esse conjunto que eu estava operando? O que eu vou ter? Nada. Ele fica ali no ar-condicionado, dentro, gabinizado, né? Ele vai ter o quê? Nada. Isso é uma realidade nas grandes empresas. Nas pequenas, muitas vezes, né, a legislação já vem tentando tirar os tratores sem gabine, né? Então, isso aí é uma realidade, vai ser tudo gabinado. E isso aí, nas grandes fazendas, o que estão fazendo? Eles vão substituir. O que a gente percebe... E outra coisa também, máquinas modernas. Máquinas modernas. Hoje mesmo vou ter uma perícia, aí o funcionário vai alegar lá que as máquinas são obsoletas, tal. E é no mesmo grupo que desse funcionário está me falando, que o trator dele está 2,5 milhões. Obsoleto nada. O que a gente percebe é que o campo evoluiu de tal forma a levar não só eficiência na produção, eficiência em todo o contexto de preparo do solo, mas pensando não só em baixar os custos, né, da produção final, sem esquecer da segurança do empregado, do controle. Eu vou dar um exemplo da região de Cristalina. A região de Cristalina, alguns anos atrás, era muito conhecida pela exploração de minério, de cristais. E era uma atividade muito complicada, porque ela era manual, de pegar o cristal, sair quebrando ali na marretinha. Tinha muito acidente. E hoje essas mesmas áreas estão sendo utilizadas para o plantio de soja, e parte daqueles trabalhadores que dependiam da atividade de colheita dos cristais, inclusive para exportar, hoje fizeram um curso e estão dentro das máquinas, pilotando a área, né, e cultivando a região. Tem uma produção de soja absurda. E eu fui assistir uma palestra na região falando sobre a mudança do contexto da economia no município, graças a essa tecnologia que chegou no campo. Hoje, assim, a gente usa muito termo, né? Da porteira para dentro, o Brasil está muito bem. Justamente por isso. É a questão do que? O produtor, ele especializou muito, ele melhorou, capacitou muito,
ele melhorou muito a sua produtividade, sua produção, investiu muito em tecnologia, né? Então ele aumentou a produção, aumentou a produtividade e treinamento, cursos, né? E a gente está falando isso da atividade agrícola, lembrando que eu tenho aqui, quem está assistindo daqui a pouco vai achar que nós estamos falando do agronegócio, mas não tem como a gente deixar de nossa região na nossa região sem tocar no assunto, mas não é só na atividade agrícola, na atividade pecuária também. Hoje, as ordenhas, né? Olha o tanto que isso facilita a vida na nossa região, que é grande produtora de leite. Você tirava o leite aí, você tinha que piar a vaca e tirar o leite. Hoje, o que você faz? Ó, que você vai fazer o serviço, a ordenha faz. Você nem pia a vaca. É verdade. Você coloca ali, a ordenha, você coloca... Os currais também tentam, né, trazer uma forma de manejo, também pensando na segurança do funcionário. E a ordenha solta sozinha, né? Ela massageia o peito da vaca até sair o leite. É muita tecnologia. Os barracões cobertos, antigamente tirava chuva no frio para trabalhar. Por que tirava leite de madrugada? Porque não era coberto. A hora que o sol sai, você vai bater a mão ali, era complicado. Inclusive, nisso aí, melhorou muito a qualidade. Ninguém põe a mão no leite. O leite sai da teta da vaca, já cai no tanque. O caminhão vem, põe uma mangueira lá, já põe no caminhão, pronto, leva a mão. E a questão de tiração de leite, né? Eu já tirei leite, né? Tipo, minha fazenda tinha tiração de leite, já tiramos na mão, depois ordenha, depois paramos com isso. Mas o que acontece? Tem a questão de carregar o latão. É verdade. Carregar o latão, 50 litros, pegar aquilo ali é danado. Né? Você estava ali, coice de vaca, várias questões. Tinha que amarrar bezerro, acabou isso. Então melhorou muito a capacitação. Doutor, nós vamos chamar o intervalo e vamos tentar sair do agronegócio. Vamos tentar. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a segurança do trabalho na zona urbana e vamos falar também das pequenas fábricas, que eu acho que é importante a gente abordar essas fábricas que têm 5, 10 funcionários, como a legislação também obriga esses empregadores a ter todo esse cuidado com a segurança do trabalho. Voltamos já no segundo bloco, aguardem. Bate-papo. Super interessante. Voltamos para o segundo bloco, hoje conversando com o Dr. Flávio Olivieri, médico, especialista em medicina do trabalho. Doutor, vamos tentar fugir da questão do agronegócio. Vamos agora para a região urbana, que tem muitas empresas pequenas, médias e grandes, e que a medicina do trabalho também atua tão importante quanto a atividade na zona rural. Como as pequenas, médias e grandes empresas hoje são assistidas de forma igualitária dentro da medicina do trabalho? Bom, nós temos hoje a legislação criou para nós o E-Social, né? Repetindo, E-Social. O E-Social linka a empresa em todos os seus setores e ele acompanha o computador da Receita, acompanha todo o desenrolar da empresa. E ele vai estar vendo, que nós falamos do exame admissional, o banco está vendo se fez. A empresa tem que fazer PGR, né? Grande empresa, pequena empresa, tem que fazer PGR, tem que fazer PCMSO. Algumas empresas... Para o público entender, traduz para nós. Bom, o público, inclusive eu. Quando eu falei que o pessoal da segurança do trabalho vai na empresa, eles vão montar um documento daquela visita, né, daquela avaliação, avaliando tudo, vai montar um documento chamado programa, PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Nós pegamos aqueles documentos e vamos montar o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso acontece para as grandes empresas e para as pequenas empresas. De forma individualizada, programa de gerenciamento de risco, ou seja, define qual é a atividade que aquela empresa exerce, veja quais são os riscos de acidente de trabalho que ela possui e passa para ela quais os cuidados que ela deve tomar. É isso? Isso. Então, a gente vai avaliar
as funções que tem na empresa, quais funcionários estão envolvidos nessa função. Aí nós vamos ver nessas funções, nós vamos ver as atividades, né? Discriminar as atividades que ele exerce. Aí nessas atividades você vai ver os riscos que tenha cada atividade, né? Agora isso aí é grande empresa, pequena também. E aí o funcionário recebe, conhecido como insalubridade, dependendo da atividade que ele exerce dentro da empresa, porque tem funcionário que fala assim, mas eu ganho um pouco a mais pela insalubridade. Pela insalubridade. Mas o empregador tem muitas vezes, eu falo que eu dentro da área odontológica, eu conheço isso, muitos empregadores não informam ao empregado que ele tem direito a essa insalubridade, porque é uma atividade de risco. É um problema sério. Esse direito aí muitas vezes contesta, né? Porque você tem EPIs e tudo mais, você tirar. A nossa função é não deixar ter insalubridade. É isso que eu estou dando, proteção à saúde do trabalhador. O funcionário acha interessante para receber a mais. Só que porque você está recebendo a mais, eu estou comprando a saúde dele. O empregado, então, às vezes não vê isso, mas... A insalubridade, o que é? Eu estou comprando o adoecimento dele, né? E qual que é a minha função como médico de trabalho? Não deixar que ele adoeça, né? Por quê? Por problemas evitáveis. Né? Essa visão as grandes empresas têm, mas o pequeno empregador muitas vezes não, né? Muitas vezes não, mas está melhorando muito, né? Então o que eu tenho que fazer? Não deixar ele ter insalubridade. Eles ficam bravos. Muitas vezes o pessoal da odontologia sua aí, a gente faz análise, coloca os EPIs e fala, essa atividade não é insalubre. Por quê? O dentista não vai colocar a mão na sua boca sem luva, sem máscara, sem óculos, né? Ele está se protegendo. Então, ele não vai estar contaminando, né? Ele está tendo proteção à saúde dele. Mas e o funcionário desse dentista, a assistente dele? Assistente dele tem que estar de luva, máscara, óculos, né? Não vai respingar nada nele. E geralmente ele trabalha com funcionário, com paciente sadio, né? Aí a NR15 lá, a NES 14 fala, contato permanente, habitual e permanente com paciente portador de doença infecto-contagiosa. Então, às vezes a gente faz avaliação do odontológico e não constata insalubridade, não caracteriza insalubridade. Entendi. O pessoal fica bravo. O funcionário fica bravo, você recebeu indevidamente. Mesmo. Então, assim, a gente fala muito, né? A gente fala muito essa questão. Mas não tem insalubridade? Outro dia, vieram me questionar na audiência que o açougueiro tinha contato com a carne. Falei, mas a carne é limpa, a carne não é para comer. Mas não seria a faca? O perigo da faca cortar? Não, cortar, isso é acidente. Não é insalubridade. A insalubridade, só para a gente definir isso aí, insalubridade seria algo de contaminar. Eu tenho o quê? Eu tenho um risco físico, ruído, químico, produtos químicos, eu tenho risco biológico. Esses 3 riscos pode ser insalubre, pode ou não ser insalubre, né? Eu tenho risco ergonômico. E é a sua atividade que determina se é ou não... Essa análise, o PGM, vai determinar, né? Então, muitas das vezes a gente senta com engenheiro de segurança, técnico de segurança, e nós sentamos, enfermeiro também, sentamos e vamos discutir a atividade. Nós vamos discutir a atividade para ver, olha, a atividade nessa empresa é assim, 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 assado, né? É insalubre? Tem risco disso? O que nós vamos colocar de proteção? Senta, né, e vamos definir aquilo ali numa reunião. Às vezes a coisa não é tão simples. E assim, falando da confecção, as máquinas, elas vêm de fábrica com nível de ruído baixo. Então você chega lá, tem várias máquinas no Doral também demais. Então assim, para você vender o equipamento, ele tem que te dar segurança, né? Então a máquina vem com o quê? O nível de ruído é baixíssimo. Ele é mais um ruído mais grave, não é aquele ruído agudo. O ruído agudo é mais lesivo. Perfeito. Doutor, vamos falar de uma questão delicada, que são os afastamentos. Hoje, quais são os principais, cite para nós, 3 motivos principais para afastamento, inclusive a questão, né, de depressão.
Pois é. Há uns anos atrás, no congresso que eu estava participando, foi apresentado esse tema aí, né, os afastamentos, e mostrando, né, dor lombar, era o campeão e tudo mais. E o apresentador lá colocou para a gente, o palestrante colocou para a gente lá, que o problema psicossomático, psicossocial, psiquiátrico, estava subindo assustadoramente. Falou, em poucos anos vai ser a grande prevalência, vai ser os problemas psiquiátricos. Levantado isso em que ano? Já tem uns 10 anos. Uns 10 anos. Ou mais um pouquinho. Foi colocado isso. Então, assim, hoje nós estamos, assim, assustados com o problema psiquiátrico, né? Porque assim, fala todo mundo, muitas vezes eu coloco assim, não, esse ansiolítico devia estar colocando na água da cidade, né? Porque aí atingiria todo mundo, porque o nível de pessoas com ansiedade, com depressão, é muito grande. Doutor, e qual a sua opinião pessoal sobre isso? O que você acha? Porque o senhor trabalha com um número muito grande de pessoas em diferentes atividades. O senhor fala, não, é atividade tal. Não é. Então, na sua opinião, uma opinião mais pessoal, uma opinião como médico, mas também uma opinião pessoal. O que levou isso? Já previsto há 10 anos atrás e agora se concretizando? O mundo moderno. O mundo moderno, ele está deixando as pessoas bem ansiosas, né? E assim, tem problema no trabalho? Tem. Mas geralmente o problema extralaboral. É em casa. É em casa. Convívio, é a falta de amigos, são as redes sociais. O senhor não quer falar, eu vou falar. Não, exatamente. É porque eu penso assim também. E a gente vê que isso, né? Eu fico pensando, né, analisando que é o medo das pessoas, porque tudo hoje custa. O medo das pessoas do mundo, né? As notícias são muito rápidas, a evolução é muito rápida. Parece que o mundo está pior, não é, porque a notícia ruim chega mais rápido, e aí a notícia ruim vende, parece que a notícia ruim chega mais rápido. Acontece um assassinato lá no Paraná, antigamente para essa notícia chegar aqui, só se fosse um caso muito sério. Não, agora ela chega no outro dia, basta você seguir uma página de um jornal de lá. Não, entra pra gente. Agora, o que acontece? Desde a industrialização, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, a revolução pulverizou tudo, né? Dinamizou tudo. E aí, o que acontece? Vem mudando, muito rápido, né? E hoje, você vê, hoje nós estamos com nossos carros. Vai vir agora uma enxurrada de carro elétrico, né? É verdade. Enxurrada de carro elétrico. O mecânico, o que tem que fazer? Se reinventar. Tem que se reinventar. Ele tem que já estudar ali e acompanhar. Mas até mesmo a medicina. Hoje a medicina está evoluindo, é verdade. A cada dia. É verdade. Né? Hoje é vídeo de laparoscopia, a cirurgia, você vai operar com vídeo, tal. Eu fico pensando, o moleque brincava de videogame, virou médico, tá com a mão treinadinha. É verdade. Mas eu vejo, doutor, que as pessoas precisam, elas estão sendo obrigadas, e aí você fala da questão do medo, elas são obrigadas a sair da zona de conforto. E isso leva você a uma tensão. E a tensão leva você a uma depressão porque você não está preparado para sair daquela zona de conforto e muitas vezes você não está preparado e você não quer se preparar para isso. Vou dar um exemplo simples. Imagina a atividade da cana-de-açúcar. Alguns anos atrás, tacava fogo na lavoura, aquele trabalhador trabalhava com um chapéu tampando só a orelha, respirando a cinza, porque tacava fogo na cana, e ele o dia inteiro cortando cana. Ele ganhava pela quantidade de cana que ele cortava. Isso acabou. Trabalho braçal. Trabalho braçal, jamais vai lá. forçado, respirando. Então, assim, era uma atividade. Esse trabalhador, a gente citou, o mesmo trabalhador da região ali de Cristalina, que saiu da atividade de mineração de cristais, que era manual, para uma atividade hoje. Esse trabalhador e agora está entrando a questão do café. As colheitadeiras, acabou. Extremamente modernas, café. Tiraram boia fria, entende? Mas aquele empregado que já tinha na sua cabeça, nessa região, nessa época eu vou para a região X, e lá eu vou trabalhar na colheita de café, ia ficar o resto do ano, né, comendo aquele dinheiro que ele ganhou em 3, 4 meses de colheita. Então, na sua opinião, trabalhar essas pessoas
para uma mudança que o mundo está tendo e vai continuar, isso não vai parar, né? Isso não vai parar. Não poderia ser uma atividade, uma função da medicina do trabalho para tentar preparar para uma coisa que ainda não aconteceu? Mas isso é um problema assim, administrativo da empresa e está acontecendo. Né? Que eu acho que esse é o caminho. Isso é inclusão social, mas e necessidade da empresa, está acontecendo necessidade dela. Então ela precisa de funcionário, tem que treinar aquele funcionário na máquina, dar custo para ele. Isso acontece, né? Isso acontece. Então, vários cursos aí de operação de máquinas, coletadeira, disso. E tem funcionário que ele não vai, ele fala, não quero aprender. Ele vai ter que migrar para uma outra atividade, né? O trabalho braçal está acabando. Entendeu? O trabalho braçal. Então, o que acontece? Esse trabalhador braçal ele teve que migrar, teve que capacitar para operar uma máquina. Né? Por quê? Até mesmo a questão de produtividade. Né? A máquina produz mais. Então, esse trabalhador braçal está mudando. Então, muito lugar está colocando robô. Né? Montadoras, por exemplo. Robô. Os robôs e a inteligência artificial vai quebrar o paradigma, impactar mais coisas. Né? Porque você tem que fazer a inclusão social. Né? Você vai fazer o que com esse funcionário? Deixar no bolsão de quê? Né? Você tem que fazer a inclusão social dele. Como você faz isso? Capacitando. Né? Perfeito. Doutor, olha só, eu quero falar um pouco sobre a Clínica Olivieri. Quantos anos a clínica está em atividade na nossa região? A Clínica Olivieri está... Eu vou falar alguns números aqui, ver se só vai lembrar, hein? Nós estamos com 22 anos já. Até coloquei no meu Instagram lá 21, mas fui ver depois, são 22 anos que a gente está aí no mercado. Né? Eu já, antes disso, um pouco já trabalhava com método de trabalho. Né? Fui perito da Justiça do Trabalho. E eu vendo as empresas, o nível de assistência que elas tinham, eu falei, mas não pode, né? Essas avaliações estão todas, assim, deixando a desejar. Aí isso me deu essa vontade de montar a empresa. Há 22 anos atrás. 22 anos atrás. Eu sei que vocês estão montando a nova sede da Olivieri. Eu vou pedir à produção, inclusive, que coloque imagens, que vai ficar realmente incrível. Fale sobre os exames que serão oferecidos lá, que, pelo visto, dentro de 90 a 120 dias, vai estar iniciando a atividade. Graças a Deus, nós vamos estar com a sede própria agora, né? Onde nós estávamos agora vai virar o shopping, né? O shopping vai chegar a Major Vote, achamos melhor sair de lá, e achei um lugar maravilhoso, e a sede vai ficar ampla. Nós vamos fazer 2 andares, o primeiro andar vai ser a clínica, o segundo andar vamos fazer uma policlínica, são 10 consultórios em cima. E nós fazemos, assim, todos os exames complementares ali, que são necessários, menos o raio-x. Né? O raio-x Isso é para dar uma facilidade, agilidade no processo como um todo. Então lá você vai ter, exceto o raio-x, todos os outros exames. Mas ajuda bastante. Uma vez eu fiz exame... Vocês não tem que ficar deslocando, né? Posso chamar de paciente ou chama assim de funcionário? Funcionário. Nosso paciente chama funcionário. Uma vez eu fiz exame da empresa, o funcionário veio a Patos 5 vezes. Cada dia fazia um exame. Né? E quando nós começamos com a clínica, necessidade de exame complementar. Não dá para esperar uma semana para o exame chegar na sua. Não dá para esperar. E isso o empregador esperando. E assim, eu não consigo fazer um eletrocardiograma, um eletrocefalograma no mesmo dia, no hospital. Então, o que eu tivemos que fazer? Tivemos que investir e colocar esses exames na clínica. Né? Hoje, a gente já tem esses exames, já há alguns anos, muitos anos. Nós temos lá na clínica nova também, vai ter todos os exames, com condição melhor para o funcionário. Né? E, assim, nós temos também uma situação volante, que nós vamos na empresa, montamos a clínica na empresa e fazemos exames lá. Entendeu? Fazemos todos os exames lá, menos o raio-x. Para este trabalho, exige-se uma quantidade mínima de funcionários? Só para que o empregador saiba, eu posso contratar a estrutura da Olivieri para ir até a empresa e evitando esse deslocamento. Quando já tem um maior que 20, maior que 20, perfeito. A gente vai na empresa e monta lá a clínica, se ele tem espaço para isso, a gente monta a clínica lá e fazemos. Semana que vem mesmo vamos ficar 3 dias numa empresa fazendo exames. Né?
Ontem mesmo eu estava numa empresa, hoje de manhã passei numa empresa para fazer exames complementares, fazer exame clínico. Já tinha ido meu pessoal lá fazer exame complementar. Perfeito. Né? Mas lá na nossa sede, vamos estar oferecendo todos, né? E agora com uma condição melhor, vai ter mais uma situação melhor de conforto para o funcionário que está indo à Clínica Oliveira. Perfeito. Quando vocês vão até essa clínica, qual a estrutura de funcionários que vão até lá? O senhor mesmo vai nessas clínicas como médico acompanhar ou são os técnicos? Nas empresas? Sim. Sim, eu vou também. Nós vamos, vai meu pessoal, vai assim, quando a gente vai fazer exame suplementar, vai o pessoal médico, né? Vai o pessoal, vai enfermeiro, enfermagem e fonoaudiólogo, né? Então a gente leva até uma cabine móvel, a gente monta a cabine lá. E varia, os profissionais que vão até essas empresas, varia com a atividade que ela exerce. E a necessidade, vai precisar de fazer o quê? Quantos exames de eletrocardiograma, né, cefalograma, quantas audiometrias, a gente vai estar levando. Os principais exames são? O pessoal é o ruído, né, a audiometria. Né? Esse é o nosso carro-chefe, né? Porque o ruído é um subproduto, eu costumo dizer que é um subproduto da indústria. E o que parece, doutor, é que assim, o ruído é uma doença, vamos colocar assim, né? Uma doença que vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a audição de forma, né, lenta, mas que chega em algum momento que aquilo não pode ser mais revertido. É isso? Ruído, perda auditiva por ruído é doença evitável. Tem muita coisa que dá perda auditiva. Agora, o ruído é uma delas. E o ruído é evitável. E a gente, na audiometria, a gente vê o padrão da audiometria, a gente vê se aquela perda está sendo por ruído ou outras causas. Quais as atividades que provocam o maior ruído hoje na nossa região? Tem aí algumas? Atividade. Serralheria tem muito, marcenaria tem muito, né? E marcenaria. Operação são as máquinas, né, doutor? Voltando lá do negócio, tratores, mas estão sendo terminados lá na gabine, você fica isento, né? A medição ali. Mas a indústria em geral, né? O ruído é o subproduto da indústria, não tem jeito. Não tem como. Né? Mas a gente, a audiometria, nós temos as avaliações de ruído, de produto químico, às vezes a gente vê o que tem lá de produto químico para a gente avaliar. Né? Por exemplo, antigamente tinha muita intoxicação por chumbo. Hoje os produtos não têm chumbo mais. A gente faz dosagem de chumbo no sangue dos funcionários, vai dar o quê? 2, 3, 4, normal até 60. Entendeu? Até 60. Até 60. Então, assim, o máximo que eu já vi hoje é 10, sempre abaixo de 10. Né? Então, assim, nós temos não tem. Então, o que eu falei, a máquina sai da fábrica com nível de ruído menor. Então, os produtos químicos também, eles têm que ver com a danicidade menor para nós, a patogenicidade menor para nós. Então, você vê a tinta, tinha chumbo, não tem mais. Né? Você vê os produtos do agronegócio, né? Hoje a gente usa mais a base de piretroide, aqueles organofosforados, organoclorados, a gente usa menos, né? Organofosforados até quase não usa, né? E agora, por quê? As exigências da comunidade internacional vem em cima e a gente vai cortando a situação danosa, porque dali saiu da fábrica com menos, com a capacidade de provocar dano, vai provocar menos dano ao funcionário. Perfeito. Doutor, eu quero citar uma questão, nós estamos chegando no final do programa, mas eu quero falar um pouco sobre a questão da atividade para aquele funcionário que já está chegando a hora de aposentar. Ele ainda vai passar por algumas avaliações e tal, mas ele falta ali 5 anos, ele está se preparando para aposentar. Qual é a mensagem que o senhor deixa para aquela empresa que está afastando, e a gente está falando da questão da depressão, ele não vai ser mais assistido pela medicina do trabalho, né, pelo trabalho da medicina, porque ele está se aposentando, como, de alguma forma, eu quero colocar dessa forma, porque a depressão ela é real para essas pessoas que estão se aposentando. Como a medicina do trabalho pode, talvez, e junto com o empregador, ainda preparar, porque eu vou citar uma empresa aqui em Patos, eu não vou citar o nome dela, mas eu percebi, numa visita que nós fizemos recentemente,
a satisfação desses funcionários com 25 anos de casa, com 20 anos de casa, e aí essas pessoas estão realmente preparadas para se desligar da empresa, levar uma vida, né, de forma diferente e tal, mas a empresa preparou eles para isso. Eu achei isso maravilhoso. Qual é a sua mensagem para essas pessoas que estão chegando na hora de parar, mas ainda são assistidos pela medicina do trabalho e de alguma forma a medicina pode prepará-los para esse momento? Isso aí é um tema bem complexo, né? A gente vê isso no dia a dia. Temos empresa que o pessoal aposenta cedo, é danoso para ele, porque ele não aprendeu a viver sem um trabalho, né? Porque quando você levanta, veste o uniforme da empresa e vai trabalhar, o que é isso? Eu estou incluído na sociedade. Isso é uma inclusão social maravilhosa, né? Agora, quando vai chegando um momento, muitos aposentam, continuam trabalhando, né? A gente fala com eles, você tem que aprender a viver sem um trabalho. É uma nova fase da vida que ele precisa se adaptar. Nova fase da vida. Por quê? Saiu da empresa, pronto, saiu. Pronto. A gente vê muito caso, muito. Pessoa aposentar com 50 e poucos anos, é danoso para ele. Você vai ver com 3 anos no máximo, ele está separado, alcoólatra, às vezes drogado e deprimido. Oriundos da aposentadoria, pode. Muito. Você aposentar, gente, aposentar muito cedo. Quero aposentar. Aposentar muito cedo é danoso. E às vezes a pessoa tem que aposentar por quê? Por um acidente que teve e ficou embora. Tem que aposentar. Ficar em casa ali, ó. Hoje nem a mulher não aguenta ficar em casa. Às vezes vê as pessoas afastadas, às vezes de férias, mas férias, o seu psicológico digere melhor. Tem muitos que resolvem começar uma outra atividade, não, vou arrumar uma casinha umas casinhas de aluguel, porque eu quero ter alguma coisa para fazer. Tem que fazer alguma coisa. Comprar uma chácara, você comprar uma chácara, ele vai arrumar um problema, né? Vai arrumar um motivo para trabalhar. A chácara, falo com eles, se você arrumar uma chácara, você arrumou problema. Por quê? Se você sair de lá, vão lá e limpa a chácara. Você casou com ela, não tem jeito. Vou viajar. Vou viajar como? Vou viajar onde? O senhor está falando, pelo visto, o senhor tem conhecimento de causa, hein? Tenho fazer. Mas é fazendo. Tem que ser maior que a chácara. Mas não é muito comum as pessoas se aposentar falando, eu vou comprar, pelo menos na nossa região, vou comprar uma chaquinha. Agora ele... Isso aí. Agora ele vai conseguir ver o que é trabalhar. Nossa, geralmente a pessoa arruma realmente para a cabeça. Então, vou viajar quando? Vou viajar, por fim você não aguenta mais viajar. Então, assim, grupos, esse pessoal que tem encontros aí, vão para a praça fazer ginástica, vão viajar juntos, né? Então, assim, vamos para Caldas Novas juntos, aqueles voos que vão com o pessoal aí da terceira idade. É uma coisa que você tem que se inventar, é uma coisa que você tem que integrar, né? E aprender a viver sem o trabalho. É difícil, mas tem que conseguir. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer demais a entrevista. Gostaria de ter falado um pouco sobre a atividade física. O senhor comentou sobre uma empresa que o senhor visitou e estava lá fazendo atividade laboral que eu achei incrível. A ergonomia é um tema. Pois é. Na minha opinião, a atividade física, algumas empresas estão fazendo isso, praticando a atividade física em algum momento ali para, né, levar a saúde para isso. Infelizmente não temos mais tempo. Mas quero agradecer muito a sua presença. Quero parabenizá-lo pela a nova sede da Univiere, que nós vamos mostrar aqui posteriormente. E gostaria que deixasse uma mensagem para esse trabalhador, para o empregado e o empregador, voltado para a importância da medicina do trabalho sendo colocada dentro do contexto da empresa de forma permanente. Bom, a gente coloca que a empresa é o trabalhador, né? A empresa é o trabalhador. Então, a empresa tem que estar valorizando o seu funcionário. A gente vê muito essa questão aí. Vamos, muitas vezes o funcionário chega para a gente contrariado da forma que foi tratado na empresa.
né? Isso aí não. O funcionário hoje, ele é um parceiro do dono da empresa, né? Outro dia me perguntaram, fizemos um treinamento dentro da minha empresa, quem que era o dono da empresa? Todo mundo apontou para mim, falou, não, é o cliente. É o cliente, depois o funcionário, depois seria o dono, entre aspas, né? É isso aí. Então o funcionário tem que ser valorizado. É isso aí. Né? E assim, o funcionário, ele tem que valorizar a empresa, vestir a camisa da empresa, né? E com contrapartida. É um complemento, né, doutor? Contrapartida, ser valorizado pela empresa. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Papodcast aqui pela NTV. Voltamos na próxima quinta-feira. Obrigado a todos. Até lá. Um abraço. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo super interessante.